Vou compartilhar com vocês aqui agora, iniciando a aula de hoje, a nossa apostila. Tá todo mundo vendo a apostila? Eu tô vendo. Estão vendo, né? Ótimo. Deixa eu só... Aí. Apostila de História do 8º ano. Todo mundo já colocou o nome no cabeçalho? De vocês tem cabeçalho, não tem? Na parte de História? Sim. Tem. Então, quem não colocou o nome, coloque agora. Tá? Porque é muito importante vocês colocarem não só o nome, como a turma. Por que eu falo isso? Porque eu já corrigi questões com nome em branco. Aí como que a gente descobre? Como que a gente sabe de quem que é? Não tem como eu gravar a letra de todo mundo. Não tem como. Entendeu? Principalmente os Arthurs aí, que tem um monte de Arthur na sala de vocês. Coloca nome, coloca sobrenome, que é muito importante. Tá bom? Então vamos iniciar aqui. Nessa primeira aula a gente vai fazer uma rápida revisão, revisando um pouco a apostila passada. Na apostila passada, nós falamos sobre a Revolução Francesa, né? Vocês lembram? Sim. Então, e aí a gente precisa revisar um pouquinho para a gente entender como que vai... Para a gente entender, né, as consequências disso no mundo, né, como um todo. Então aqui, aí ó, a gente inicia a apostila dizendo que na apostila anterior nós trabalhamos de forma mais atenta, né, sobre a Revolução Francesa, né, dividindo para efeito de análise em fases. Nós estudamos as 3 fases da Revolução Francesa. A primeira fase dela aqui, ó, é a Assembleia Nacional Constituinte, que durou aí de 1789 a 1792. O que vai acontecer aí? Lembra que eu expliquei em vídeo que, na verdade, isso eu expliquei ainda em sala. Lembra que eu falei sobre o Iluminismo, que era um grupo de filósofos, de pensadores que criticavam o absolutismo do rei? Eu falava que o rei naquele tempo tinha o poder absoluto, que decidia e mandava tudo o que queria. E aí começaram, né? E aí começaram pensadores, filósofos a pregar, né? A falar sobre igualdade, sobre fraternidade, né? E aí eles começaram a trazer isso para a população, que era o que mais sofria. Lembram disso? Isso a gente ainda falou em sala. E aí veio a Revolução Francesa. Por quê? Porque aquela população estava cansada de sofrer com os desmandos do rei, né, da nobreza, estava cansado de sofrer com as injustiças. Então, eles tomaram a Bastilha, né? O que era a Bastilha? Eu expliquei isso nos vídeos anteriores. A Bastilha era era como se fosse uma fortaleza, um local onde o rei prendia as pessoas, onde ficavam ali as suas armas, né? Na verdade, nem estava muito em uso naquele tempo, mas era um símbolo, a Bastilha era o símbolo do absolutismo do rei. Então, quando o rei percebeu que a Bastilha foi invadida pelo povo, ele foi onde ele sacou, e cara, ó, agora deu merda. Agora vai dar ruim para nós, a situação tá feia. Então, o que vai acontecer? Após isso, ó, um grupo de deputados aprovou, vocês conseguem ler aí comigo, se vocês não conseguirem ler pela tela, acompanhem um pouquinho pela apostila de vocês. Aqui eu já fiz alguns grifos, tá vendo? Se vocês quiserem também grifarem a apostila de vocês, fiquem à vontade, tá bom? E aí, ó, um grupo de deputados aprovou medidas
com o fim de privilégios feudais e a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Eu até expliquei, teve uma questão disso na apostila anterior, falando sobre essa declaração dos direitos do homem e do cidadão. Percebe aí um feito que tinha como ideal, como idealismo, o iluminismo, que falava muito sobre igualdade, sobre fraternidade. Foi nesse período que, para tentar resolver a crise financeira, aprovou a Constituição Civil do Clero, retirando privilégios dos altos membros da Igreja Católica. Então a Igreja perde grandes privilégios também. Lembra que eu falei que tínhamos a sociedade francesa era dividida em 3 estados? Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado era a Igreja, segundo estado, os nobres, a família real, e o terceiro estado, toda a população, os pobres, a burguesia, que eram os comerciantes. Então, primeiro e segundo estado eram os que tinham menos pessoas, né, na França, e eram os que tinham também os mais privilégios. Então, a Igreja Católica também perde esses privilégios. Então, como vai ser a partir daí, o que vai acontecer? Lembrando, nós tínhamos 2 grandes grupos, aqui está 3, porque ele vai citar o grupo dos altos burgueses, né? Mas os principais são esses, ó, os girondinos e os jacobinos. Quem eram esses grupos, né? Esses grupos políticos, digamos assim? Os girondinos, tá aqui, ó, representante da alta burguesia, eles eram mais moderados, chamado de partido de direita. Como assim mais moderado? Eles queriam, por eles, o rei continuava liderando. Eles não queriam que o rei saísse. Os girondinos apenas queriam que o rei tivesse o poder limitado. Ele só queria assim, poxa, rei, não precisa ser tão absolutista assim. Vamos agir juntos, vamos tomar as decisões juntos. Para os girondinos, eles eram tranquilos, eles queriam algo tipo mais democrático para eles. Agora os jacobinos, ó, representantes do sans-culotte, quem era o sans-culotte? Ó, dominação dada, né, aos artesãos, trabalhadores e tal. Os jacobinos eram os sans-culotte e uma pequena burguesia. A gente chama eles de mais radicais. Como assim mais radicais? Eles queriam que tirassem os reis, eles não queriam mais uma monarquia. Eles queriam, ó, tanto é que eles eram chamados partido de esquerda. Por quê? Eles eram mais radicais, eles queriam acabar com a monarquia. Eles não queriam saber de rei, nem de uma constituição como os girondinos iriam propor. Nesse momento, quem lidera a França eram os girondinos. Eles vão dizer assim, rei, você continua liderando, mas através de uma constituição. O que é uma constituição? É como se fosse um conjunto de leis. Como se o rei tivesse poder de ser rei, mas tendo que obedecer à Constituição que eles criaram, o que antes não era assim. Lembra do absolutismo? O rei absolutista, ele fazia tudo o que quisesse na hora que quisesse. Entenderam? Já esses jacobinos não concordavam com isso. Tanto é que nós vamos, né, nas aulas anteriores, eu já expliquei isso, a gente só está revisando. Tanto é que os jacobinos, para eles, eles queriam uma democracia, eles queriam que fosse eleições diretas, que viesse um líder eleito pelo povo, e não um rei. Né? E aí esse terceiro grupo aqui, ó, são o grupo dos altos burgueses, que também eram radicais, né, mas também eram moderados, eram centro, eram chamados partido de centro, eram aqueles que ora era moderado, ora concordava com os girondinos, ora também eram radicais, ora concordava com os jacobinos. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Pra mim, não. Tá de boa. Ok, qualquer dúvida, se estiver falando muito, vocês falam. Eu tô de olho aqui no chat também para ver se alguém perguntou alguma coisa, tá? Então vamos lá. Aí o que vai acontecer? Os girondinos, então, vão começar liderando o poder da França após a tomada da Bastilha. Aí, ó, em 1792, a Áustria-Prússia, que eram países absolutistas ali próximos da França, né, eles vão tentar invadir a França. Por que eles tentam invadir a França? Pessoal, vamos pensar assim.
vocês acham que esses países próximos, vendo que a França foi dominada por um grupo e o rei deixou de ter o seu poder absolutista, você acha que esses países não vão ficar com medo? Claro que vão. Eles vão pensar, cara, se lá na França a população é mais inferior, digamos assim, conseguiu dominar o poder da França, daqui a pouco vai acontecer aqui no meu país também. Daqui a pouco vai acontecer aqui e eu não quero. Então o que a Áustria e a Prússia eles vão tentar fazer? Eles vão tentar invadir a França e recolocar o rei no poder. Olha ali, ó. E recolocar o rei no poder. Após todo o processo de resistência e vitória francesa, o monarca Luís XVI, que era o rei naquele momento, foi retirado do trono. Então o que vai acontecer? Ele vai conseguir? Não vão conseguir. E aí, para piorar a situação, eles vão pensar que o rei Luís XVI, que ele que tinha facilitado com que a Áustria e a Prússia invadisse a França. Então eles vão acusar ele, ó, de traidor, de traição. Aí o que ele vai ser? O que vai acontecer com ele? Vai ser preso e acusado. Vai ser preso e acusado. Não vai continuar. E o que vai acontecer? Isso gera uma instabilidade na França. Ó, durante esse período, né, acumulou os poderes executivo, legislativo e judiciário, passando a chamar-se... Opa, alguém entrou. Josilane? Bom dia. Continuando a nossa aula aqui, Josilane, a gente estava falando sobre... a gente está na primeira página. Coloca o nome, por favor, na apostila, se você ainda não colocou. Nós estávamos falando aqui sobre a Revolução Francesa, que é revisando um pouco da apostila passada, tá bom? E aí, nesse momento, o que vai acontecer? Deu início aqui a segunda fase da Revolução Francesa, nesse período aí de invasão, onde o rei vai ser preso, vai ser acusado de traição, a França vai ficar numa instabilidade. E o que os jacobinos vão fazer agora? Opa, já que a França tá instável, é a nossa vez agora de assumir as rédeas do poder, de deixar os girondinos de lado e agora nós mesmos exercermos o nosso poder. E aí inicia a segunda fase, que é a fase da Convenção, que dura aí de 1792 a 1795. Ó, aos poucos, né, nós vamos ver os jacobinos ganharem cada vez mais poder. Pessoal, os jacobinos vão ser liderados por Marat, Danton e Robespierre. Por que eu destaquei aqui no meu só o Robespierre? Porque ele é o cara. Ele é o cara mal. Você vai entender por quê. Se você prestou atenção nas aulas, nas apostilas anteriores, você vai entender. Então, contando com o apoio, né, dos sans-culottes, o que esses camaradas aqui, Marat, Danton e Robespierre, eles vão instaurar? Eles vão instaurar um governo mais radical, que ficaria marcado pela violência. Eles vão fazer coisas boas? Claro que vão. Eles não são só tão ruins assim. Olha o que eles vão fazer, ó. Deixa eu ver se vai falar aqui. Ainda não. Vai ser daqui a pouco. Então, mas eles vão fazer coisas boas também. Presta atenção. O que eles vão propor? Ó, eles vão dizer que aqueles que fossem adversários a eles, ó, que fossem contrários nas suas decisões, eram acusados de traição e sentenciados à morte na guilhotina. Poxa, isso tem democracia aonde? Ah, porque eu sou contra o governo. Imagina hoje, no nosso país, tem um monte de gente que fala mal de Bolsonaro, tem um monte de gente que fala bem. Imagina se eu me posiciono como contra e ele me põe na guilhotina. Alguém sabe o que é guilhotina? É aquele... Vocês já viram isso na apostila anterior, mas eu vou relembrar. É aquele objeto, né, que grande, a gente coloca assim no nosso pescoço, nossa mão assim, segurando, e aí ele vem e corta o nosso pescoço. Imagina se eu me posiciono contra, eu não posso ter minha opinião contrária e ir para a guilhotina? Pois é, hoje, graças a Deus, a gente não perde nosso pescoço, mas naquele tempo perdia. E aí,
que vai acontecer? Os adversários políticos, né, eram sentenciados à guilhotina. O objetivo maior era dar melhores condições ao povo, mesmo que para isso fosse preciso confiscar propriedades privadas. Então, mesmo diante de tanta violência, qual era o objetivo desses camaradas aqui, Marat, Danton e Robespierre? Era melhorar as condições do povo. Eles tinham uma intenção boa? Claro que tinha. Eles estavam cansados dos desmandos de uma elite, e aí o que eles fazem? Poxa, a gente precisa de dar melhores condições para o povo. Só que eles buscam um caminho errado, buscam um caminho de violência. Nós vamos entender daqui a pouquinho. Aqui, ó, ainda a gente vai falar que naquele tempo eles criaram um calendário. Olha lá, ó. A Revolução Francesa queria apagar seu passado monárquico. Eles queriam apagar o passado de monarquia, de feudalismo. Eles vão querer agora criar aí, ó, no período da convenção, eles vão criar aqui, vão querer mudar, né, as raízes culturais da população. Então, o que vai ser proposto? A mudança na contagem do tempo. Eles vão criar aí o calendário. Um calendário, eu vou passar superficialmente por aqui, porque não tem necessidade a gente demorar muito aqui não, só para a gente entender. Eles vão criar um calendário da Revolução Francesa, ó. O que vai acontecer, ó? Como o antigo calendário, né, da época era baseado em eventos cristãos, os franceses pretendem que o novo tivesse uma representação da visão no mundo da burguesia. Então, igual ao nosso calendário hoje. Nosso calendário hoje ele não é baseado um pouco no cristianismo. Nós temos feriados, a maioria deles, né, católicos, dia de Nossa Senhora da Penha, né, igual no nosso município, agora início de agosto, nós temos o dia das neves, né, que costumava-se ter a festa. Esse ano acho que não vai ter por conta da pandemia, mas enfim. O calendário era baseado no cristianismo. Então eles vão criar agora uma com uma visão dos burgueses, né, que eram os comerciantes. Mas para isso seria necessário usar aí, ó, o racionalismo. Lembra que racionalismo é razão, era uma das características do iluminismo, né? Então eles vão eliminar as referências religiosas na marcação do tempo, né? E aí, ó, dessa forma, o ano 1 deixou de ser o ano do nascimento de Jesus Cristo e passou a ser o da instauração da República na França, em 1793, durante a Convenção. Então, o primeiro dia do calendário francês correspondia então ao 22 de novembro de 1793. Então, o primeiro dia do calendário da Revolução foi lá em 22 de novembro de 1793. Eles mudaram isso. Então, como que a gente vai marcar? Ó, vamos pular aqui para baixo logo. Como que eles vão marcar isso daí? No outono, eles vão ter ali, ó, o vindimiário, que durava entre setembro e outubro. Por que vindimiário? Porque fazia referência à colheita da uva. Então eles vão fazer agora um calendário baseado, vamos dizer assim, na agricultura, baseado na terra. Vamos entender, ó, o brumário, que foi de 22 de outubro a 20 de outubro, referência às brumas, aos nevoeiros, certo? Frimário, ó, o mês de frimário, que é de novembro a dezembro, referência às geadas, né, que era frio, né? Aqui temos as palavras em francês, ó, que eu não vou falar porque eu não sei falar francês. Se alguém sabe falar francês aí, quiser se arriscar, fica à vontade. Inverno, isso no outono. No inverno agora, nós temos o mês nivoso, que era de dezembro a janeiro, referência à neve. O pluvioso, que era de janeiro a fevereiro, referente às... Bom dia, Gabriel. Nós já estamos aqui na aula, tá? Estamos falando aqui sobre o calendário criado pelos franceses durante a Revolução Francesa. Temos aqui, ó, o mês ventoso, que foi de fevereiro a 20 de março, de 19 de fevereiro a 20 de março, referência aos ventos. Provavelmente era um período que ventava muito, né?
Aí na primavera nós temos o germinal, de março a abril, que era uma referência à germinação. O floreal, de abril a maio, referente às flores. O prairial, de maio a junho, referência aos prados. E no verão nós temos... Opa, saiu. No verão, o que nós temos? Ó, nós temos o messidor, que era de junho a julho, referência às colheitas. O termidor, que era de julho a agosto, que era o período de calor, né? E o frutidor, que era de agosto a setembro, referência ao fruto, à frutificação. Então vocês entenderam que o calendário que eles criaram nesse momento eram baseando-se na própria agricultura mesmo, ou no próprio clima, o período de colheita, o período de ventos, o período de muito calor, o período de neve, o período de muito frio. Então percebem que não tem nada de religioso aqui mais, não tem nada de cristianismo aqui mais, tudo bem? Então, como calcula lá no finalzinho, como o cálculo dos dias somaria 360 dias, 12 meses vezes 30 dias, foram instituídos os dias de Sansculotte, feriado realizado entre 17 de setembro e 21 de setembro no calendário gregoriano. Percebem aí que eles vão criar também alguns feriados para eles, para preencher ali o seu calendário. Tudo bem até aqui? Ficou claro essa questão do calendário aí, do porquê dessa mudança, né? Lembrando que eles ficaram tão, digamos assim, irritados, né? Revoltados com os desmandos da igreja naquele momento. Eles deixaram de ser cristãos. Não vou arriscar, não vou dizer que eles viraram ateus. Eles só queriam tirar toda uma soberania que a igreja tinha naquele tempo sem respeitar a vontade deles. Tudo bem? Então, ó, o calendário de revolução foi abolido. Durou esse calendário? Existe até hoje? Não. Durou só alguns anos. Ó, o calendário foi abolido em 1805, quando Napoleão já estava no poder. Nós ainda vamos falar sobre Napoleão. Tranquilo? Então, o que ainda vai acontecer na convenção liderados pelos jacobinos? Ó, além da instituição do voto universal, o que é voto universal? Todo mundo podia votar. Chegaram a formular uma nova carta constitucional no ano 1º do calendário da Revolução Francesa. Mas, devido às inúmeras agitações aos radicais, essa Constituição não chegou a vigorar de fato. Então eles chegam a criar uma outra Constituição, modificando aquela que os girondinos haviam feito na fase anterior. Então vamos lá, o que esses camaradas vão fazer? Ó, o Danton, Robespierre, eles vão dirigir o chamado Comitê da Salvação. O que esse comitê vai trazer? Medidas importantes. Como eu falei no início, eles vão trazer coisas boas também. Ó, ensino público, gratuito e obrigatório. Eles vão falar, cara, todo mundo precisa estudar. Todo mundo é obrigado a estudar. Não só os filhos da elite, não só os filhinhos de ricos, os filhinhos de papai. Não, todo mundo também tem que estudar. Né? Eles vão instituir a lei do preço máximo, ou seja, valor máximo que alguns produtos essenciais poderiam custar. Eu não sei se vocês lembram, mas ainda em sala, eu falei com vocês que na França chegou um tempo que eles cobraram muito caro pelo trigo. E a população naquela época precisava do trigo para fazer o pão, né? A maioria deles faziam pão em casa. Então, muitos passaram fome porque não tinham dinheiro nem de comprar o trigo, quanto mais de fazer o pão. Então, o que essa lei do preço máximo? Os jacobinos, eles vão instituir um mínimo, um máximo de preço. Por exemplo, um exemplo, tá? Vamos dizer, na hora de comprar o trigo, eles vão dizer assim, comerciantes, não se pode cobrar mais que R$10 nesse trigo. Um exemplo. Lá nem era real. Quem entrou aí agora? Cauane, bom dia. Tá? Seja bem-vinda. Nós vamos dar continuidade aqui na aula. Nós já acabamos de falar sobre o calendário francês. Estamos aqui revisando a parte do período da convenção, tá bom? E estamos falando o que Danton e Robespierre fizeram de bom, né,
para a população francesa. Então, além deles criarem um preço máximo aí para poder também não sobrecarregar a população pobre, o que eles vão fazer? Ó, eles vão regulamentar salários, vão confiscar bens de nobres que foram para outros países. Eles vão fazer reforma agrária. O que é reforma agrária? É pegar aquele que tem muita terra e dividir com quem não tem nada. Olha que coisa boa, isso é interessante, porque nós tínhamos naquele tempo pessoas que tinham muito e outras pessoas que não tinham quase nada ou nada, né? E nós vamos ter a radicalização. Porém, cadê? Fez reformas agrárias, instituiu o divórcio, naquele tempo não podia ter o divórcio porque a igreja não permitia, agora ele vai dizer que pode, né? E vai ter o fim da escravidão em todas as colônias francesas. Olha que coisa boa, isso não é bom? Ele vai instituir, olha, cara, acabou a escravidão, não queremos escravidão na França e nem nas colônias da França. Porém, até aqui estava perfeito. Poxa, se eles fossem só isso, tranquilo, acredito que dava para a população iria ficar muito feliz. Mas, apesar desses avanços, a radicalização se ampliava. Eles ficaram muito radicais. O que vai acontecer? O Tribunal Revolucionário Parisiense, né, de Paris, que era a capital da França, chegou a condenar cerca de 35 mil pessoas. 35 mil pessoas foram guilhotinadas. A gente vai chamar esse período da convenção, liderado por Danton e Robespierre, a gente vai chamar de período do terror. Teve coisas boas? Tiveram coisas boas. Porém, nós vamos ver aí, ó, que foi um período de terror e não vai ser tão legal aí para a população. Ó, nós vamos ter, nesse contexto de perseguição, a incapacidade de ampliação de uma economia forte e disputas internas entre os jacobinos trouxeram um enfraquecimento do grupo. Então, nós vamos ver muita perseguição, muita violência, brigas internas entre os jacobinos, e isso vai fazer com que a França voltasse a ficar instável, voltasse a ficar enfraquecida. E aí o que acontece? Danton, um dos líderes do movimento, foi acusado de traição, condenado e guilhotinado. Olha aí a situação caótica da França. O que vai acontecer em seguida? Devido a essa condenação, Robespierre tornou-se impopular. O que até então ele era popular porque tinha feito várias reformas agrárias, né, tinha permitido várias ações positivas que eu expliquei aí anteriormente. Agora ele se torna impopular. Cadê? Impopular e vai ser preso e morto também da mesma forma. É aquela coisa, ele que cria a guilhotina e ele acaba sendo morto nela mesma, ok? Então, agora é um prato cheio. Olha que loucura a Revolução Francesa, pessoal. Primeiro os girondinos vêm de uma forma moderada e assumem o poder. Aí recebe ali algumas invasões de alguns países, fica enfraquecido, os jacobinos vão e tomam o poder. Jacobinos então começam a ser violentos, começam a brigar internamente, girondinos vão lá, aproveita e volta ao poder novamente. Olha que loucura. Então, ó, os girondinos tomam o poder e instauram aí um novo governo mais conservador, agora liderado pela alta burguesia. Eles vão pôr aí por fim ao governo jacobino. A gente chama esse momento aí de reação termidoriana, né? O momento onde os girondinos retornam ao poder. E aí, quando os girondinos assumem o governo, inicia-se o período do diretório, a terceira e a última fase da Revolução Francesa. A terceira e última, pessoal. Por que última? Nós vamos entender, porque eles vão ficar nessa guerra. Senão, imagina, até hoje a gente ia ver disputa em girondino, jacobino. Mas teve alguém que veio para pôr fim nessa briga toda. Daqui a pouco a gente vai ver. Alguma dúvida até aqui? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Tá, todo mundo. Eu tô ouvindo. Se alguém tiver dúvida e não quiser falar, tem o chat aí, ó. Vou dar oi de novo para quem chegou depois. Tem o chat, pergunta, fala, professor, não tô entendendo, explica isso de novo.
tá bom? Que agora a gente vai falar sobre a última fase, revisar a última fase da Revolução Francesa. E aí a seguir nós vamos ver como que isso trouxe resultados aqui na América. Então vamos lá. O diretório foi criado no ano 3 do calendário da Revolução Francesa. E por que ele foi chamado de diretório? Porque foi um órgão do governo composto por 5 membros, e esses que eles eram chamados de diretores. Então, por isso, essa fase vai ser chamada de diretório. Qual era a função deles? O que os girondinos vão querer fazer? Administrar o país, exercendo o poder executivo. Eles vão assumir o país, eles querem administrar e executar ali o poder na França, apoiado por duas assembleias, né? A Assembleia dos Anciãos, formado por políticos mais velhos, como o nome diz, e a Assembleia dos 500. Isso aqui não é importante para a gente agora. Opa, acabou saindo. Continuando. Durante esse período da Revolução Francesa, aí de novo eles vão elaborar uma nova Constituição. E aí nós vamos ver que que eles fazem? Eles vão modificar o que os jacobinos fizeram. Ó. Eles vão suprir os direitos sociais igualitários instituídos no período jacobino. Ó, o que eles vão fazer? Vão acabar com o direito de votos do cidadão, o direito a voto a todos dos cidadãos, né? Vai passar, olha que doideira, o voto vai passar a ser censitário. O que é esse voto censitário? Ó, somente alguns grupos votam, baseando-se principalmente na renda. Ou seja, pobre vai poder votar? Não vai. Porque eles vão basear agora na renda, no dinheiro que a pessoa tem. Então, o que aquele que era mais pobre não vai poder continuar votando. Então, houve o fim de algumas leis. Ó, lembra aquela lei do preço máximo que os jacobinos fizeram, que eu falei que era super interessante, estipular um preço máximo que os comerciantes tinham que dar naquele produto? Pois é, eles vão acabar com essa lei e vão regulamentar a distribuição de terras confiscadas da nobreza e do clero entre a população pobre, bem como que permitia a organização de operários e sindicatos. Então eles vão mudar tudo que praticamente eles vão mudar tudo que os jacobinos fizeram. Resumindo essa fase, ó, o diretório representou o estabelecimento pela burguesia francesa de uma república moderada, que acabava com as instituições do antigo regime, mas limitava a participação política. Então, esse momento, nós vamos ver uma burguesia impondo ali uma república moderada, né? que acabava com o antigo regime. Sempre que eu falar antigo regime, lembra que eu estou falando do período do absolutismo, que nesse momento está em fase de transição. Tanto é que nós não temos mais nenhum rei absoluto, pelo menos na França. Tudo bem? Continuando aqui então, finalizando essa primeira parte. Esse governo, claro, quem que vai se opor aos girondinos? Os jacobinos, que os jacobinos são a oposição e os realistas. Quem são esses realistas aqui que eu não citei? Eles eram favoráveis ao retorno de um rei ao trono. Nesse tempo, o Luís XVI já estava morto, né? Então eles queriam que um rei qualquer voltasse para o trono, né? O que não vai acontecer. Por sua vez, muitos grupos republicanos de jacobinos, sans-culottes e monarquistas sofriam perseguições dos girondinos. Pessoal, a luta, a perseguição, a briga entre girondinos e jacobinos vão continuar. E aí o que vai acontecer? Como se não bastasse, exércitos absolutistas continuavam a atacar a França. Países absolutistas vizinhos ainda tentavam atacar a França. Então vamos pensar agora nesse contexto, como está a França? Nós temos uma França com crise interna entre girondinos e jacobinos. Nós temos uma França com grupos internos querendo a volta do rei. Nós temos uma França com países vizinhos absolutistas querendo invadir a França para tornar a França absolutista de novo, porque eles estavam com medo de deixarem de ser absolutistas. Então olha o caos que estava a França. Todos esses eventos, olha aqui de verde, ó, todos esses eventos criaram uma grave
crise na economia do país, levando à ocorrência de diversas manifestações populares. Então nós vamos ter crise na economia, o pessoal, né, a população vão fazer diversas manifestações. E o que os girondinos vão pensar? Cara, a gente precisa fazer alguma coisa. O que eles vão fazer? Os girondinos, então, eles resolvem chamar para compor o diretório um importante chefe militar. Eles vão chamar Napoleão Bonaparte. Com que objetivo? Eles queriam trazer mais estabilidade ao apoio do exército. Eles falaram, não, vamos colocar um militar, né, para compor, né, o diretório, para ser um dos diretores, para impor mais respeito, para as pessoas ficarem com medo, né? Mas o que vai acontecer? Em 9 de novembro de 1799, ou 18 Brumário, no calendário da Revolução Francesa, Bonaparte ele vai dar um golpe nos próprios girondinos. Olha que loucura. Bonaparte vem discreto, na maciota. Aceito sim fazer parte do diretório, sem problema nenhum. Aí quando ele vê, ele dá um golpe, ele acaba com o diretório, expulsa os girondinos e institui o consulado. Né? Ele se torna o cônsul Bonaparte. O que é cônsul? É como se fosse um magistrado, é um magistrado supremo. Né? E aí, que isso acontece? Esse evento fica conhecido como o golpe de 18 Brumário. Por quê? Porque o Napoleão Bonaparte ele chega na França como se fosse dos diretores, né, dos girondinos, e instaura ali um golpe e vai acabar, ele vai pôr fim na Revolução Francesa, que durou em média aí 10 anos. Olha que loucura, pessoal, que transtorno na França. Aí agora chega Napoleão e vai iniciar aí o que nós chamamos de Era Napoleônica. Ele vai ficar no poder em torno de 15 anos. Ele chega, instaura, dá o seu golpe e inicia aí uma era napoleônica, onde ele também vai fazer coisas boas, mas também vai fazer coisas ruins. Né? E aí isso vai ficar, como a gente fala em sala, cenas dos nossos próximos capítulos. Tá bom? Atividade aqui agora. Até aqui alguma dúvida? Revisamos tudo isso que eu já falei aqui, tudo isso que eu falei, vocês viram nas apostilas anteriores, é revisão. Por que eu quis falar mais detalhado? Porque é o momento que a gente está junto. Tem tanto tempo que a gente não conversa junto, né? Uma coisa é eu gravar um vídeo e postar lá no grupo, e vocês ouvirem, ou não sei quem está ouvindo. Mas outra coisa é a gente estar conversando junto, que eu sei que vocês estão me ouvindo, e se tiver dúvida, vocês vão me interromper. Eu espero, né? Então, aqui nós temos uma atividade. Essa atividade vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ler, tá vendo? Cada frasezinha dessa. Vocês vão ler cada frase dessa. Nós temos a frase número 1, a frase número 2, a frase número 3, número 4, número 5. E vão julgá-las se elas estão corretas ou se elas estão erradas. Vamos ler o enunciado. Durante a convenção, Danton e Robespierre dirigiram o chamado Comitê de Salvação. Esse órgão do governo trouxe medidas muito importantes. Analise as sentenças abaixo. Número 1. Foi instituído o ensino público, gratuito e obrigatório. Isso foi certo ou foi errado? Vai marcando aí na apostila. Número 2. Foi instituído a lei do preço máximo, valor máximo que alguns produtos alimentícios essenciais poderiam custar. Isso nós falamos, vai marcando aí. Número 3, regulamentou os salários. Número 4, fez reformas agrárias. Número 5, foi instituído o fim da escravidão em todas as colônias francesas. Com base em tudo que nós falamos, nós podemos afirmar quais estão certas. Apenas 1, 2 e 3 são verdadeiras? Apenas 1, 2 e 3 são falsas? Todas as sentenças são falsas? Ou todas as sentenças são verdadeiras? É aqui que vocês vão marcar. Eu mandei vocês marcarem aqui certo ou errado, só para vocês não perderem o raciocínio. Aí aqui, vocês vão marcar onde é o certo, qual que é a resposta certa. Tá muito fácil. Eu vou passar para a questão 2. Se você, não, professor, eu vou só ouvir agora, e aí depois que terminar a aula, eu vou lá e vou ler, fazer a atividade
direito, que aí eu posso voltar no texto. Agora eu não posso voltar no texto porque já tem acho que 40 minutos de aula e se eu voltar no texto, a gente vai ficar muito tempo aqui. Então, quem quiser fazer agora, já pode ir fazendo. Essa, por exemplo, eu já sei de cabeça, eu já marcaria. Mas não quer fazer agora? Presta atenção. E aí, assim que acabar a aula, vocês vão lá e revisem o conteúdo, tá bom? Alguma dúvida? Acho que não, né? O silêncio. A segunda atividade diz respeito lá, ó. A respeito da Revolução, do calendário da Revolução Francesa, nós podemos afirmar que qual era o objetivo? O objetivo era iniciar a marcação de uma nova era, caracterizada pela ruptura com as tradições cristãs e mais próxima ao realismo burguês. Opa! Vamos ver a segunda frase. O seu objetivo era fazer com que as pessoas comprassem mais calendários de papel para marcarem as datas mais importantes, como o aniversário de Napoleão Bonaparte. Eu falei isso? Vamos ver a terceira frase. O seu objetivo no caso, né, era reforçar a força da Igreja Católica na França, dando destaque às datas sagradas importantes como o nascimento de Jesus Cristo. Ué, o calendário da Revolução Francesa vai dar força, vai continuar reafirmando o calendário cristão? A última frase. O seu objetivo era fazer com que toda a população da França não esquecesse o aniversário do rei da França, Luís XVI. Nossa, essa tá muito fácil. Já marcaria aí de cara. Qual era o objetivo desse novo calendário? Leia e marca a questão. Tudo bem? Alguma dúvida? Acho que não, né? Se tiver dúvida, vocês estão muito quietos. Se vocês tiverem dúvida, por favor, podem perguntar. Agora aqui, ó. As rebeliões da América Ibérica. O que é Ibérica? Ibérica é o nome dado à junção de Portugal e Espanha. Daqui para frente, nós vamos ver que, durante a Revolução Francesa, as colônias aí, né, que existiam aqui na França, aqui na América, perdão, vão ter influência também. Vamos entender? Ó, nas nossas últimas apostilas, relaxa, pessoal, que eu não vou falar a apostila inteira não, tá? Eu dividi a apostila em 3 aulas. Essa primeira a gente vai estudar só até a Revolução Haitiana, que é o que a gente vai ver agora. Nas nossas últimas apostilas, falamos que o Iluminismo foi um movimento intelectual que se espalhou inicialmente pela França e Inglaterra, após afirmar-se nesses países, né, disseminou-se pela França. Então, o Iluminismo a gente já viu. Nós temos aqui, ó, o Iluminismo representado por uma lâmpada, que dá a ideia de iluminar, que dá a ideia de novas ideias, né? Um iluminismo que é anti-absolutista, que é anticlericalismo. O que é isso aqui? Vamos dizer assim, eles eram contrários à exploração da Igreja Católica. Um iluminismo baseado no racionalismo, na razão, o iluminismo baseado no liberalismo econômico, ou seja, na liberdade de economia, de comércio, né? Então, esse viés, né, iluminista aí vai abranger o quê? A filosofia, as ciências sociais, naturais, a educação, a tecnologia. Em linhas gerais, pode-se dizer que foi uma revolução no terreno filosófico e científico. Professor, por que você está falando isso tudo? Você vai entender. Ó, por que eu tenho que voltar lá em iluminismo? Porque vai influenciar em tudo, pessoal. O iluminismo influencia em tudo, praticamente, entre esses séculos aí. Ó. O movimento contribuiu para a ocorrência de grandes transformações econômicas, sociais e políticas, e, aliado a outros fatores, colaborou também para a queda do absolutismo e do mercantilismo. Então, nós vamos ver que o iluminismo ele vai promover o fim do absolutismo e do mercantilismo que a gente já viu, né? Nós temos aí o alemão Kant, né?
ele diz que uma luz aos cantos sombrios da mente. O iluminismo é como se fosse isso. Ele vai iluminar, né, os cantos sombrios da mente. Esse pensamento a gente vai ver que aconteceu na Revolução Francesa aqui, ó. Ele cita aqui a Revolução Francesa por quê? Porque foi graças a esses movimentos iluministas de iluminar a mente que a população francesa se iluminou, digamos assim, acordou para a vida e quis dar um basta em todos aqueles em todos os desmandos do rei absolutista na época, o rei Luís XVI, né? Esse movimento trouxe profundas transformações e marca, como eu falei, marca a Revolução Francesa, vai marcar o fim do sistema absolutista e dos privilégios da nobreza e o lançamento das bases de uma sociedade burguesa e capitalista. Fiz uma introdução. Lembrei a você do que é iluminismo. Lembrei a você que o iluminismo lá na Europa vai transformar, vai ter a capacidade de modificar os países que antes eram absolutistas e agora não são mais. Essas mudanças e essas influências só aconteceram na Europa? Não. Olha aqui, ó. Mas, ai Jesus. Vamos lá. Mas, ó, mas os eventos ocorridos na França a partir de 1789 também trouxeram reflexos para a América. Um exemplo disso, o país chamado Haiti, que na época se chamava Saint-Domingue. Tá? Na época não era chamado Haiti, era Saint-Domingue. Aonde que fica esse país, professor? É uma colônia, na época, né? Era uma colônia da França que se localizava na América Central. Era um local onde tanto a França quanto a Espanha colonizava, né? Por isso que eu falo aqui, ó, era uma colônia de posse francesa e espanhola, localizada na América Central. Então nós vamos ver que ó, os franceses ficaram com a parte ocidental, ao lado oeste, onde desenvolveram grandes plantações. Não vou focar nisso não. O que eu quero que vocês entendam aqui, ó? Aí aqui vai falar do que eles produziram, né? O que vai acontecer quando eles instauram ali, ó, quando houve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá na França, ó, né, pregando que todos os homens seriam iguais perante a lei, muitos fazendeiros europeus estabelecidos nessa colônia francesa, inspirados na filosofia iluminista, entenderam ser essa a hora de fazer da colônia um país independente. Então, olha, vamos entender aqui, pessoal. Eu sei que é muita informação, mas vocês vão entender. Quando estava acontecendo a Revolução Francesa, aqueles ideais iluministas, a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão que criaram lá, dizendo que todos os homens são iguais, que todos os homens são homens de direito, isso faz com que pensamentos aqui no Haiti, aqui na América, do outro lado do oceano, do lado de cá do oceano, né, começam a pensar numa possível independência das colônias. Eles começam a dizer, poxa, se nós somos iguais, se nós temos direito, por que a França e a Espanha vão continuar mandando na gente? E aí o que vai acontecer? Sob a liderança do líder negro Toussaint Louverture, estou falando agora chique aqui, ó. Toussaint Louverture. Ele era, né, filho de escravos domésticos, né? E o que ele vai querer sob essa liderança? Ó, em meio ao movimento de independência, houve uma reviravolta. Escravos e quilombolas passam a atacar a liderança política branca na ilha de Saint-Domingue, iniciando uma verdadeira guerra civil. Então vai haver uma guerra ali. Por quê? Porque eles não querem mais aquela liderança e eles vão tentar aí criar uma guerra civil. Porque qual é o objetivo deles agora? Buscar a independência. Vão conseguir agora? Ainda não. Ó, em 1793, durante a fase da convenção, né, lembra? Lá naquele período em que os jacobinos liberaram
Eu falei isso um pouco antes, que os jacobinos liberaram a escravidão, acabaram com a escravidão. Então, isso vai acontecer aqui também. Ó. No ano seguinte, a escravidão foi abolida em Saint-Domingue. Muitos ex-escravos passaram a compor o exército revolucionário. Porém, anos depois, quando Napoleão já estava dominando a França, ele vai revogar essa lei. Tá? Ele vai revogar e vai dizer, não, vamos mandar prender o Louverture, vamos mandar prender ele, vamos voltar com a escravidão nas colônias. Isso foi um dos pontos negativos de Napoleão lá na França, né? Como a Saint-Domingue era uma colônia francesa, então, porém, ó, de novo, porém, nós vamos ver que anos depois, ó, olha lá, porém, somente em janeiro de 1804, sob a liderança agora de um outro camarada chamado Jean-Jacques Dessalines, né, após muitas batalhas, houve a proclamação da independência de Saint-Domingue, que passou a ser chamada de Haiti. Então ficaram ali naquelas indecisões, sendo influenciadas pelo iluminismo, pelos resultados da Revolução Francesa, e mesmo a Revolução Francesa tendo terminado, e mesmo Napoleão Bonaparte tendo dominado a França e tendo revogado algumas leis, o Haiti consegue ser independente. Esse Dessalines, ele foi coroado como imperador na primeira nação negra independente da América. O Haiti foi a primeira nação negra a ser independente aqui na América. Porém, como diz aí no final da apostila, a França só vai reconhecer essa independência lá em 1825, mas conseguiram. Tudo bem? Então vamos lá, segunda parte de atividades para a gente encerrar aqui essa nossa aula que já está terminando, quase uma hora já. Ó, a respeito da história do Haiti, não podemos afirmar. Então presta atenção. O senhor vai postar os outros vídeos hoje. Daqui a pouco eu falo. Deixa eu só terminar a aula, tá bom, Gabriel? Presta atenção. A respeito da história do Haiti, não podemos afirmar que. Então nós temos 4. Jesus. A Samara entrou? Pediram aqui para entrar, mas acho que saiu. Deixa eu olhar o grupo. Tá, vamos continuar aqui. Então, nós temos 4 frases. Uma é a incorreta, é aquela que a gente não pode afirmar. Ó, a parte ocidental foi uma colônia da França. E aí? Lá existem grandes plantações de cana-de-açúcar, cuja produção era voltada para exportação. A imensa maioria da mão de obra utilizada era escravizados. A colônia de posse francesa ficava na América do Sul. Uma dessas está errada. Então você vai ter que voltar no texto e marcar e observar qual é que está errada. Vai marcar aí. Número 2. Ligue a caixa central da Revolução do Haiti, né? A caixa central, que é essa daqui, ó. Tá todo mundo vendo? Revolução do Haiti. Vocês vão ligar aos elementos que correspondem ao assunto. Então vamos lá. Exploração de trabalho escravo tem a ver com a Revolução do Haiti? Se tiver a ver, vocês ligam nele. Revolução Francesa tem a ver? Se tiver, vocês ligam. Iluminismo, industrialização, Saint-Domingue, rebelião, Jean-Jacques Dessalines. Onde você achar, não, tem a ver com a Revolução do Haiti. Vocês vão e puxa uma setinha. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente encerrar, são só 2 questões, para a gente encerrar aqui nossa aula, a gente precisa entender algumas situações que vai gerar resistências e revoltas nessas colônias, principalmente aqui na América. Ó, o século XVIII foi palco de um maior dinamismo comercial de muitas colônias da Espanha e de Portugal, aqui na América. Então, nós vamos ver aí
Eu vou resumir essa parte aqui. Nós vamos ver aí uma economia diversificada, né? Nós vamos ver um crescimento aí de um extrativismo, de extração de cultivo de especiarias como cravo, canela. Nós vamos ver necessidade de mão de obra escrava, enfim. Resumindo essa primeira parte aqui desse texto, ele está dizendo que vai haver aí um crescimento nessas atividades. Essas atividades que nós chamamos de essas atividades principais e secundárias, né? Essas atividades de plantação, de produção, enfim. Isso faz com que surja um grupo com um grande poder econômico, aonde? Nas colônias. Que grupo é esse? Olha aqui, eu fiz um comentário aqui, ó. Surgimento de uma elite nas colônias. Que até então, pessoal, quem vivia na colônia eram apenas assim os que vieram aqui trabalhar, né? Então, à medida que com o tempo, né? À medida que o tempo vai passando e essas ações, essas atividades, né? Principais ou secundárias, elas crescem, cria um grupo elite, né? Um grupo rico, digamos assim, aqui nas colônias. Professor, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, a grosso modo, o que esses camaradas, se eles vão ser uma elite, se eles vão ser, digamos, ricos, eles vão ter suas famílias. E aí, os seus filhos vão nascer e para obter um ambiente bom de educação, esses camaradas que faziam parte dessa elite não vão querer os seus filhos aqui. Olha lá, ó. Os membros da elite eram obrigados, claro, a enviar seus filhos para terem uma formação educacional de boa qualidade na Europa. Assim, lá na Europa, né, essas pessoas passavam a ter acesso não apenas aos estudos superiores, mas também a quê, pessoal? As ideias iluministas que circulavam com grande intensidade nas universidades. Então, ó, resumindo, os camaradas que vieram para cá, que estão aqui nas colônias, tanto nas colônias de Portugal quanto nas colônias francesas, espanholas, perdão, eles vão enriquecer, vão ter uma condição boa, vão falar, filho, vai para a Europa estudar. Nisso que ele vai para a Europa estudar, ele apreende lá os ideais iluministas e ao retornarem para a América, ó, essas pessoas traziam e disseminavam o iluminismo nas colônias. Ou seja, o que vai acontecer agora? Eles trazendo essas ideias iluministas vão trazer, vão acabar surgindo movimentos que visavam a separação e a independência das colônias de suas metrópoles, parecido com o que aconteceu no Haiti, certo? Grupos insatisfeitos com sua condição política, econômica e social começaram então rebeliões. Então, esses filhos dessa elite vão para a Europa estudar, eles voltam cheios do iluminismo, disseminam aqui na Europa, aqui na América. Eles vão espalhar essas ideais iluministas. O que vai acontecer? Nós vamos ver várias colônias querendo a sua independência. Várias regiões querendo ficar livre da sua metrópole, né? Do seu país, do país que antes dominava. Inclusive o nosso Brasil. Tá, pessoal? E aí, ó, na nossa próxima aula, como está aqui para a próxima aula, nós vamos ver as rebeliões na América Portuguesa. Como assim América Portuguesa? Que são os países, né, no caso o Brasil, o país da América que Portugal colonizava. Quais as rebeliões que tiveram aqui? Quais as rebeliões? O que vai acontecer, pessoal? Tudo cenas dos nossos próximos capítulos. Tudo bem? Eu sei que eu falei muito, falei bastante, 1 hora praticamente de aula. Revisem o que a gente já falou. Como eu falei no início, para quem não tá, vou repetir. Não sai fazendo a apostila toda de uma vez. Vamos fazendo aos poucos. Hoje a gente fez até aqui. Aí vocês vão agora, eu terminando aqui, vocês vão parar para fazer as atividades que eu expliquei, quem não fez ainda. Pedir no grupo, vou ficar lá online no grupo também, tá? E o restante. Na próxima aula, provavelmente semana que vem, a gente senta, igual eu fiz agora, a gente explica, a gente conversa e vocês fazem novamente. Vai dar tempo suficiente até o fim né, os dias que eles forem buscar a apostila.
tá bom? Mas, Cameron, não era 2 semanas pra pegar a apostila? Para fazer o quê? Pra fazer a apostila toda, era 2 semanas. Olha, não foi me passado isso não, entendeu? Acredito que essa semana, a semana que vem e mais a outra dá pra gente terminar. Porque olha, Ah, então tá. eles devem fazer aí, ó, nós estamos aqui na semana do dia 20, acredito que lá pela segunda quinzena de agosto, que eles vão começar a recolher essa apostila. Isso é uma opinião minha. Mas, se em todo caso eu ver que eles vão antecipar, vai dar tempo, sim. A gente para, a gente senta e a gente tira a dúvida sem problema nenhum. O que eu não quero é que vocês saiam fazendo tudo de uma vez, aí às vezes faz sem, sem ler direito. Às vezes, pessoal, eu vi muitas questões em branco. Não deixa questão em branco, tá? Quem entrou depois, faz o favor de colocar o nome no cabeçalho da disciplina de história, porque chegaram para mim apostilas sem nome. Aí como que eu vou saber? Tem gente que bota o nome só no de português. Português é a primeira disciplina que vem na apostila. Acho que é. Então, aí coloca só lá na primeira e esquece das outras disciplinas. Tem que colocar em cada uma, tá bom? Para poder saber, porque quando chega aqui na escola, eles separam as apostilas e entrega para cada professor. Aí para mim sem nome, tá bom? Não esqueçam, na próxima aula nós vamos entender como que aconteceu essas rebeliões aqui na América, tá? Aqui no Brasil principalmente, e por que que tiveram essas rebeliões, baseado em quê? Já adianto, né, pessoal? No iluminismo, com certeza, nessa ideia aí de igualdade, de fraternidade, tá bom? Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui. Respondendo a pergunta do Gabriel, tudo isso que nós falamos aqui foi gravado. Então eu vou salvá-lo no YouTube, esse vídeo, e vou estar postando lá no YouTube, lá no grupo do WhatsApp. Ah, professor, eu vou precisar assistir. Quem esteve aqui comigo na aula não vai precisar mais ver. Quem esteve aqui comigo, que tá tranquilo, não precisa ver. Eu vou postar lá para que os outros, que infelizmente nem todo mundo conseguiu baixar o Meet, né? Que é esse aplicativo que a gente está usando. Então, vou baixar, vou colocar lá para que todos tenham acesso. Tudo bem? Não quero, gostei muito da participação de vocês. Deixa eu só anotar o nome de vocês. Eu gostei da participação de vocês. O que eu não quero? Ah, já que o professor vai gravar, eu não vou assistir a próxima aula, não. Não quero isso, não. Porque eu vou anotar quem pôde estar presente e quem não pôde. Eveline. Tá aí. Arthur Ribeiro. Cauane. Alguma dúvida, Cauane? Ficou quietinha? Josilane. O Gabriel. A Leiviane. O Arthur Rigon. Tem mais alguém que eu não falei? Tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso mesmo. Show de bola, então? Vou interromper aqui. Acho que ninguém tem dúvida. Tá todo mundo quietinho. Alguma dúvida? Vou encerrar aqui a gravação.